Damos por abertos os trabalhos da reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça, Finança e Trabalho, para tratar especificamente com relação à reforma administrativa que estamos analisando. Já temos quórum regimental e vamos dar início aos trabalhos, iniciando já pelos relatores que vão fazer os seus relatórios com relação aos pedidos de diligência. É especificamente sobre isto a reunião conjunta. Portanto, passo a palavra primeiramente ao deputado Fernando Vampiro, que é o relator da Comissão de Justiça, e que depois vão intercalar entre os outros deputados relatores das outras comissões. A palavra, deputado Fernando Vampiro. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais presidentes. Marcos Vieira, da Finanças, Paulinha, do Trabalho, aos nobres relatores, deputado Milton Obos, da Finanças, e deputado Volney Weber, do Trabalho, demais membros das comissões aqui presentes. Enfim, vamos, nesse momento, ao requerimento da diligência ao projeto de lei complementar 8.4/2019. Dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão administrativa pública estadual e estabelece outras providências. O autor, Governo de Santa Catarina. Relatores, deputado Vampiro, Comissão de Constituição e Justiça, deputado Milton Obos, Comissão de Finanças e Tributação, deputado Volney Weber, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Relatório. Trata-se do projeto de lei complementar 8.4/2019, de origem do Governo do Estado, com a ementa acima destacada, que, de acordo com a exposição de motivos apresentada pelo Grupo Gestor de Governo, folhas 3 a 6, vem atender o anseio do povo catarinense por uma administração pública estadual mais enxuta, transparente, criteriosa nos gastos, ágil, moderna e efetiva. Ainda quanto aos motivos expostos, a proposta de uma nova estrutura governamental está alicerçada em 3 dimensões estratégicas: redução, reorganização e qualificação. Nesse contexto, antes de ser exarado o parecer conclusivo no âmbito das comissões permanentes que conjuntamente analisam a matéria, faz-se necessário, considerando o volume de informações contidas no referido projeto de lei complementar, assim como a significativa alteração da estrutura organizacional da administração pública estadual, que alguns aspectos sejam esclarecidos e documentação complementar seja enviada a esta Casa Legislativa. Ainda, seguindo o calendário estabelecido pelas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Trabalho, Administração e Serviço Público, foi dado conhecimento do recebimento do PLC 8.4/2019 e vista coletiva a todos os membros do Parlamento, com a possibilidade de manifestação individual dentro do prazo informado. Assim, cada deputado teve a oportunidade de apresentar suas dúvidas e pedidos de esclarecimento para a elaboração da presente diligência. Destaca-se que foram recebidos pedidos de informações da bancada do PP, da bancada do PT, presidentes e relatores das comissões permanentes que analisam a matéria, além da deputada Ada De Luca. Assim, após tecnicamente compilar todas as manifestações parlamentares, os relatores subscritos apresentam requerimento para apreciação desse colegiado e, em seguida, regular envio do diligenciamento ao Poder Executivo. Deste feito, requerem da administração estadual toda a documentação e informação adicional que é imprescindível para a instrução do processo legislativo e o devido andamento do exame da matéria, conforme os itens discriminados a seguir. Item número 1. Por qual razão não foi integralmente abolida a Lei Complementar 381/2007, incluindo-se os poucos artigos não revogados no presente projeto de lei complementar? Item 2. Quais as premissas e metodologia de cálculo utilizados para estimar os valores apresentados na declaração expedida pela Secretaria de Estado de Administração, folhas 131? Item 3. Solicita comparativo da estrutura organizacional em vigor, constante, sobretudo, nos anexos da Lei Complementar 381, de 2007, com os dados consignados na proposta legislativa, de modo a demonstrar claramente o impacto financeiro orçamentário da medida
Item 4. Qual a economia financeira com a extinção de cargos de provimento em comissão e em que pasta eles serão extintos? Na mesma questão, quantos cargos em comissão serão reduzidos ou extintos? Qual a data da última ocupação? Item 5. Qual a economia financeira com a extinção de funções gratificadas e de quais pastas elas serão extintas? Na mesma questão, quantas funções gratificadas serão reduzidas ou extintas? Qual a data da última ocupação? Item 6. Qual a economia financeira com a extinção de funções de chefia e em que pasta elas serão extintas? Na mesma questão, quantas funções de chefia serão reduzidas ou extintas? Qual a data da última ocupação? Item 7. Qual o impacto financeiro que será gerado com a criação de novos cargos e funções gratificadas que a reforma administrativa está propondo? Na mesma questão, onde eles serão criados e qual o salário de cada cargo ou função gratificada nova criada? Item 8. Como ficará o organograma do novo modelo de gestão adotado pelo Governo do Estado? A Lei Complementar 381/2007 define a estrutura de cada secretaria com os respectivos cargos nominados nos seus anexos. Por sua vez, o PLC fixa a quantidade de cada cargo constante da estrutura do órgão ou entidade, autorizando o governador, por meio de decreto, a nominá-los e definir as suas atribuições específicas. Qual a estrutura desenhada para cada órgão ou entidade? Item 9. Por qual razão o presente projeto de lei complementar não adota critério único de regulamentação, haja visto que em diversos dispositivos o detalhamento da estrutura dá-se por decreto, por lei complementar ou por lei ordinária? Item 10. O PLC não viola a Constituição Estadual no artigo 50, parágrafo 2º, quando autoriza o governador a dispor por meio de decreto sobre a estrutura de diversos órgãos. Não há necessidade de previsão legal da estrutura de todos os órgãos que compõem a administração pública, pois o governo somente poderá dispor por meio de decretos sobre organização e funcionamento da administração estadual quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Item 11. O artigo 6º prevê em sua estrutura que as secretarias de Estado poderão ser constituídas, no inciso 6º e 9º, por superintendências e coordenadorias, órgãos novos em relação à atual formatação administrativa. Ponto. Por quê? Está criando mais níveis de decisões na estrutura das secretarias? E mais, o inciso 2º deste mesmo artigo 6º ainda permite a constituição de conselhos, comitês e grupos de trabalho. Essas estruturas poderão ser remuneradas? Não acarreterá aumento de despesa? Qual a formação de sua criação e instituição? Item 12. Na exposição de motivos, folha 3, no tocante à redução, fala-se na extinção de 5 conselhos. Quais seriam esses conselhos? Item 13. Qual a economia somente com o custeio das ADRs? Questiona-se isso porque, na estimativa anual de R$ 27.355.322, anexada à PLC, estão excluídos os investimentos das ADRs. Detalhar essa economia por agência regional e modalidade de despesa. Item 14. A economia de um lado significa despesa de outro, ou seja, remanejamento de recursos dentro da estrutura orçamentária. Nessa questão, a pergunta que fica: para onde será direcionada essa economia de 497 milhões em 4 anos? Detalhar por função, programa, ação e subação orçamentária. Item 15. Solicita a estimativa das despesas com pessoal, ativos, inativos e pensionistas, e do limite legal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, após a implantação da proposta legislativa. Item 16. A faculdade concedida a cada secretaria de poder ter até 9 unidades de direção, execução e assessoramento por decreto poderá resultar numa estrutura de Estado maior que a atual. Item 17. Qual a economia estimada com exceção dos órgãos e conselhos? Esta economia se dará de que forma, visto que as secretarias serão absorvidas por outras? Item 18. Quais foram os critérios e estudos para a vinculação das entidades da administração pública estadual indireta? Item 19. Quais os critérios e estudos para estabelecer quais cargos são considerados secretário de Estado e quais cargos de secretário executivo? Item 20.
Qual a justificativa para a revogação? Pelo artigo 175, parágrafo 9º do PLC, da Lei 16.480/2014, que institui o Programa Estadual de Educação à Distância, PROEDES, estabelece outras providências, que têm por finalidade a qualificação dos servidores públicos estaduais por meio de instrumentos virtuais de aprendizagem que garantam a oferta de cursos de qualificação em todos os órgãos e entidades, minimizando custos operacionais. Por qual razão fora criada a Controladoria Geral do Estado e a Secretaria Executiva de Integridade e Governança, se ambas possuem praticamente as mesmas competências? Item 22. É realmente necessária a criação da Controladoria Geral do Estado, CGE, com competências de controle interno, visto que tanto a Secretaria de Estado da Fazenda possui essa atribuição, como também todos os órgãos poderão ter coordenadoria de controle interno e ouvidoria? Não haverá sobreposição de funções? E qual a estimativa do impacto financeiro exclusivamente com a criação da CGE? Item 23. A criação das novas estruturas a serem regulamentadas por decreto, a exemplo da Secretaria Executiva de Integridade e Governança, a Controladora Geral, entre outros, que não prevê a estrutura básica, cargos, entre outros, causará despesas ainda não quantificadas. De que maneira o Governo do Estado fará a criação das estruturas, ambas por lei complementar? Pergunta-se. Item 24. O artigo 10, caput, prevê que a SIG tem competência para desenvolver programas de integridade e governança para proporcionar segurança jurídica. Esta competência implica em retirar da PGE a competência para a orientação jurídica do Estado, redundando em violação ao artigo 132 da Constituição Federal. 25. No artigo 10º, parágrafo 1º, consta que as ações da Secretaria Executiva de Integridade e Governança não substituem nem retificam o juízo discricionário dos agentes públicos legitimados para definir as políticas públicas. Fecha aspas. Nesse sentido, para que servirá o controle de integridade e governança se ele não terá atribuição ou controle de atuar sobre as secretarias ou agentes públicos a elas subordinados? Item 26. No artigo 10, parágrafo 3º, consta que a Secretaria Executiva de Integridade e Governança poderá requisitar de qualquer órgão ou entidades documentos ou quaisquer outros subsídios necessários ao exercício das atividades de integridade e governança. Que atividades são essas? Quem irá descrevê-las? Qual o limite dos sigilos legais? O que acontecerá se o órgão ou entidade não fornecer? Quem irá se responsabilizar pelo vazamento de informações confidenciais? Item 27. Os diversos incisos e alíneas do artigo 10 prevêem várias atribuições de propositura de normas pela Secretaria Executiva de Integridade e Segurança, bem como de monitoramento e desenvolvimento de políticas. No entanto, essas atribuições são estranhas ao propósito de uma Secretaria Executiva, cuja missão primordial é executar políticas públicas, não elaborá-las. Pergunta-se: quem elabora políticas públicas são as secretarias de Estado. As executivas, como o próprio nome indica, as executa. São papéis inconfundíveis e incomunicáveis. Item 28. Ainda em relação à SIG, prevê como competência a adoção de medidas corretivas, ou seja, medidas de correição típicas de corregedoria. Ocorre que aqui a sobreposição desta com a CGE e com as corregedorias existentes em diversos órgãos. Qual a finalidade dessa sobreposição? Item 29. A recomendação do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina é no sentido que o controlador geral seja servidor público efetivo. Por que razão o parágrafo 15 do artigo 114 do PLC não aplica tal exigência somente para o cargo do controlador geral? Item 30. O PROCON, que atualmente está vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania e passará a ser vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, será mantido? Qual a estrutura planejada para este importante órgão? Item 31. Solicita informações no sentido de saber se o Departamento de Defesa do Consumidor, PROCON, continuará com uma diretoria estadual, qual passo estará subordinado, como será sua estrutura e qual o destino dos servidores efetivos caso o mesmo seja extinto. Item 32. Qual o impacto financeiro para manter a atual estrutura do PROCON, visto que quase 60% dos municípios do Estado de Santa Catarina não têm órgão criado e contam apenas com o PROCON estadual para atendimento de suas demandas. Item 33. Ainda, não seria contraprudente a vinculação do PROCON, órgão de defesa do consumidor, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável,
órgão de fomento à economia e mercado. Item 34, com a extinção dos fundos CEITEC, quais serão as fontes de financiamento de cultura, turismo e esporte? Item 35, o artigo 19 do PLC estabelece as competências da Casa Civil, porém não estabelece a de dar apoio jurídico e operacional aos órgãos da estrutura do gabinete do governador do Estado. A exemplo do previsto no parágrafo único do artigo 7º, Gabinete de Chefia do Executivo, no parágrafo único do artigo 8º, Escritório de Gestão de Projetos, no inciso 1º do artigo 9º, Secretarias Executivas de Assuntos Internacionais, e no inciso 2º do artigo 10º, Secretaria Executiva de Integridade e Governança, não está sendo usurpada a competência constitucional, artigo 103 da Constituição Estadual 89, da PGE de prestar assessoramento jurídico ao Poder Executivo. Agora, na sequência dos itens, solicito ao deputado Milton Obos, relator da Comissão de Finanças e Tributação, para a continuidade dos itens de requerimento e diligência. Obrigado. Obrigado, deputado Vampiro. Cumprimentar a todos. Temos que dividir mesmo, porque as dúvidas são muitas, né? Infelizmente, a reforma deixa mais dúvida do que esclarecimento de como, de fato, o governo vai funcionar. Pergunta 36. Ainda, a Casa Civil compete, além de assistir ao governador, a elaborar decretos, projetos de lei, medidas provisórias e demais atos do processo legislativo. No inciso 7º, a linha A, a Diretoria de Assuntos Legislativos terá como atribuição o estudo, a produção formal e as adequações jurídicas, a técnica dos atos do processo legislativo. Chama a atenção atribuir adequações jurídicas a uma diretoria que não é jurídica. A Casa Civil possui consultoria jurídica e ainda se tem a Procuradoria-Geral do Estado. Assim, por que a adequação jurídica ficará a cargo dessa diretoria? Ela vai afastar as atribuições da consultoria jurídica e da Procuradoria-Geral do Estado? Pergunta 37. Qual órgão ficará responsável por realizar o planejamento e o gerenciamento das infraestruturas de transporte, edificações e obras hidráulicas do Estado? Atividade esta que exige técnicos com alta qualificação. Contínua atualização tecnológica e elevada experiência e satisfatória motivação. Pergunta 38. Qual órgão cuidará da política de conservação e expansão da rede rodoviária e das obras hidráulicas e civis do Estado de Santa Catarina? Pergunta 39. O DEINFRA não é visto como um órgão eficiente para realizar as tarefas elencadas nas duas perguntas antecedentes? 40. Há edital de concurso público em aberto no DEINFRA que se encontra em suas últimas etapas. Qual o destino dos aprovados? 41. No caso de extinção do DEINFRA, como ocorrerá a transição? Como ficarão os contratos de financiamento junto ao BID? 42. Com a extinção do DEINFRA, quem irá fiscalizar as obras públicas? Será a iniciativa privada? 43. As juntas administrativas de recursos de infrações ficarão ao cargo de qual órgão da administração pública? 44. Como se dará a delegação de atos de designação e dispensa de exercício de função de confiança? 45. Quais são os critérios que não estão estabelecidos na lei para autorizar o governador, por decreto, a ocupar os cargos em comissão e as funções de confiança? Pergunta 46. Qual o regulamento que faculta ao governador do Estado, aos secretários de Estado, aos presidentes de autarquias, fundações e empresas estatais para delegar competência para a prática de atos administrativos, a de gestão orçamentária e financeira? 47. Existem cargos e funções que hoje não fazem parte da estrutura e organização do governo? 48. Qual é o regulamento que prevê as despesas realizadas em regime de adiantamento por meio de cartão de pagamentos? 49. Qual é o valor do repasse atualmente das unidades administrativas para organizações da sociedade civil ou para outro ente da federação? 50. Quais são os reais motivos que fazem o secretário executivo da Articulação Nacional a receber 50% a mais em seu subsídio? 51. Quais são atualmente as pessoas jurídicas de direito privado
cujos objetivos e cujas atividades relacionam-se com as competências das secretarias de Estado ou com entidades da administração pública estadual indireta, que recebem contribuições de natureza financeira, a título de subvenção ou transferência à conta do orçamento do Estado. 52. Junto ao regime próprio da Previdência, como é hoje suportada a taxa de administração, como se dará a partir da nova reforma? 53. Quais são os estudos que apontam a necessidade de ampliação do prazo junto ao regime de previdência complementar? 54. Como se dá o fato gerador da taxa de fiscalização sobre serviços públicos delegados e sobre serviços públicos concedidos? 55. A defesa civil sempre foi um tema muito sensível em nosso Estado, considerando os efeitos de eventos climáticos que atingem diversas regiões, enchentes no Vale, secas no Oeste, ressacas no litoral. Assim, para se conferir maior autonomia e capacidade de resposta a esses eventos de intempéries, a Defesa Civil foi alçada à Secretaria própria. Eis que, historicamente, ela era vinculada à Segurança Pública. Agora pretende a presente reforma extinguir a Secretaria de Defesa Civil e vinculá-la ao gabinete do governador. Essa mudança não irá afetar os excelentes resultados obtidos pela Secretaria de Defesa Civil? Quais e como serão os níveis de tomada de decisão para o enfrentamento de eventos e intempéries? 56. Acerca das alterações da seção 7, Defesa Civil, em comparação à estrutura atual, qual a previsão de resultados práticos em benefício do cidadão na atuação de prevenção, minimização e resposta a desastres e quais os exemplos de integração aos demais setores do governo, não inclusos até o momento? 57. A Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, a BADESC, continuará com suas agências regionais e, caso as mesmas sejam extintas, qual o motivo exposto para o fechamento? 58. A futura Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa contará com diretorias distintas para o Departamento de Administração Prisional e para o Departamento de Administração Socioeducativo? Qual o organograma dessa secretaria? 59. A futura Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa contará com uma diretoria de planejamento, como existia na então Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, que não tinha na sua composição servidores efetivos com amplo conhecimento? 60. Qual a razão da manutenção da Secretaria Executiva do Meio Ambiente, se as competências e atribuições são equânimes às do IMA? 61. Considerando que o PLC 8.4/2019 extingue as agências de desenvolvimento regional e diversos órgãos e secretarias e que o processo de realocação de servidores irá ser feito por decreto do governador, qual o procedimento que o governo do Estado de Santa Catarina pretende adotar na redistribuição dos servidores públicos lotados nesses órgãos extintos? Os servidores serão redistribuídos de acordo com as diretrizes dos artigos 32, 33 e 34 da Lei 6.745, de 1985? 62. Quais serão as atribuições da Fundação Catarinense de Educação Especial? 63. Qual o objetivo de manter a IASP, INVESC e SCEPAR? 64. Qual a razão do artigo 51 do PLC 8.4/2019 vincular a Santur, a SDE, e não diretamente ao gabinete do governador do Estado? 65. Há possibilidade de transformação da gratificação de gestão de desenvolvimento regional extinta pelo texto original do PLC, em seu artigo 152, em uma nova gratificação chamada apenas de gratificação de gestão de caráter permanente, a fim de não haver congelamento salarial dos servidores detentores desse benefício? 66.
Qual o impacto financeiro referente à gratificação de gestão de desenvolvimento regional? Quantos servidores recebem referida gratificação? Quantos desses servidores estão lotados nas GEREDs, nas Gerências Regionais de Saúde? E quantos estão vinculados diretamente às agências de desenvolvimento regional? 67. Por que a redação do artigo 141 integra o Instituto Geral de Perícias como instituição permanente da Secretaria de Segurança Pública e o parágrafo único expõe que o DETRAN também integra a SSP? Por que o DETRAN é posto como órgão separado dos demais? Pergunta 68. Por que os artigos 56 a 71, que dizem respeito às autarquias e fundações públicas, não fazem menção à legislação que regula tais entidades? 69. Caso o servidor que exerça uma das funções a que menciona os incisos 1, 2 e 3 do artigo 112, venha a se ausentar temporariamente ou definitivamente do cargo, a pessoa que substituir fará jus ao recebimento dos mesmos proventos inerentes à função gratificada que receberá o servidor afastado? Pergunta 70. Qual a razão do artigo 114 estabelecer diversos critérios restritivos à ocupação de cargos em comissão? Pergunta 71. No artigo 15, se prevê a criação do Comitê de Governança Eletrônica, talvez antiga DEGOV, órgão colegiados de caráter consultivo e normativo, que tem por objetivo deliberar sobre a política de governança eletrônica e a modernização, padronização, integridade, a segurança, a acessibilidade e a transparência de dados da administração pública. O que significa um órgão ser consultivo e normativo? Não são competências conflitantes? O objetivo deliberar sobre a política de governança eletrônica não conflita com a competência da Secretaria de Estado da Administração, entre parênteses, artigo 28, parágrafo 10º ao 14º, de definir, normatizar e padronizar os aspectos técnicos da tecnologia da informação, da comunicação e da inovação da administração pública estadual e também de definir e acompanhar os projetos relacionados com a tecnologia da informação, comunicação e inovação? Não há sobreposição de atribuições? Quem irá deliberar sobre o quê? O Comitê de Governança Eletrônica também irá deliberar sobre integridade? Pergunta 72. O artigo 16 prevê a composição do Comitê de Governança Eletrônica. Constam 10 membros de diversas secretarias. Por que não se trata de um órgão realmente técnico voltado à questão da tecnologia? A coordenação deste órgão ficou a cargo da Secretaria Executiva de Governança Eletrônica e Integridade, que não é Secretaria de Estado. No entanto, vai ter função de comando em relação às secretarias de Estado, que possuem status superior. Pergunta 73. O artigo 24 do PLC propõe criar uma Controladoria Geral de Estado. Geralmente, as controladorias têm por atribuições as atividades concernentes à gestão, à organização, à promoção, ao desenvolvimento e à coordenação da estrutura de controle do Poder Executivo Estadual, envolvendo os sistemas de controle interno, de transparência e controle social, de ouvidoria e de corregedoria. No PLC atual, busca-se criar uma Controladoria Geral com amplos poderes de fiscalização, de auditoria, entre outros. Quem irá fiscalizar a própria Controladoria Geral do Estado? Pergunta 74. No inciso 3, parágrafo 1º do artigo 24, a Controladoria Geral do Estado terá como atribuição exercer o controle de operações de crédito, avais e outras garantias, bem como dos direitos e haveres do Estado. Há previsão no artigo 35, inciso 2º, que cabe à Secretaria Estadual da Fazenda formular a política de crédito do Estado. O que isso quer dizer? Caberá à CGE a análise, a aprovação das operações acima descritas?
não há clara usurpação das atribuições da Secretaria de Estado da Fazenda e da PGE? Pergunta 75, no inciso 4º, parágrafo 1º do artigo 24, a CGE terá como atribuição apoiar os órgãos responsáveis pelo controle externo de sua missão institucional, respeitada a capacidade operacional do sistema administrativo de controle interno e ouvidoria. O que isso quer dizer? É uma justificativa para não dar cumprimento efetivo às atribuições da CGE? Senhor presidente, eu passo agora ao relator da Comissão de Trabalho, deputado Volney Weber, para que continue as perguntas, porque elas são muitas. Muito bem, bom dia, companheiros, presidentes, relatores e membros das nossas 3 comissões, que assim podemos dizer. Então, dando continuação às perguntas feitas aqui ao Executivo, pergunta de número 76, no artigo 24, parágrafo 1º, inciso 16 do PLC, caberá à CGE auditar, inspecionar e fiscalizar o processo de arrecadação das receitas tributárias e não tributárias. E inciso 27, acompanhar e fiscalizar as concessões ou ampliações de incentivos ou benefícios de naturezas tributárias, das quais incorram renúncia de receitas, mediante controle preventivo e concomitante. Em matéria tributária, há sigilos e restrições no exercício da fiscalização tributária. A Secretaria Estadual da Fazenda terá que pedir autorização à CGE para executar as suas atribuições. Esse inciso fere o Código Tributário Nacional, que estipula que a atividade de fiscalização é atividade plenamente vinculada, interferindo na autonomia fiscalizatória do auditor fiscal. Qual a pretensão? Impedir os fiscais de exercerem suas atividades? Pergunta de número 77. No artigo 24, parágrafo 2º, consta que as ações da Controladoria Geral do Estado não substituem nem retificam o juízo discricionário dos agentes públicos legitimados para definir as políticas públicas. Nesse sentido, para que servirá o controle de integridade e governança, se ele não terá atribuição ou controle de atuar sobre as secretarias ou agentes públicos a elas subordinados? 78. No artigo 24, parágrafo 1º, inciso 34, cabe à Controladoria Geral do Estado definir os procedimentos de integração de dados e informações. Essa atribuição é a mesma prevista no artigo 28, inciso 15, da Secretaria de Estado da Administração, em que cabe à CEA integrar os sistemas informatizados dos órgãos e das atividades da administração pública e suas bases de dados em uma rede governamental. Não há sobreposição de atribuições? Quem terá a palavra final? Pergunta 79. No artigo 24, parágrafo 4º, consta que a Controladoria Geral do Estado poderá requisitar de qualquer órgão ou entidades documentos ou quaisquer outros subsídios necessários ao exercício das atividades de integridade e governança. Que atividades são essas? Quem irá descrevê-las? Qual o limite de sigilos legais? O que acontecerá se o órgão ou entidade não fornecer? Quem irá se responsabilizar pelo vazamento de informações confidenciais? Pergunta 80. No artigo 28, inciso 3º, dispõe que cabe à Secretaria de Estado da Administração gerenciar e coordenar o desenvolvimento e a manutenção evolutiva do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos. E ainda, no mesmo artigo 28, parágrafo 1º, que fica vedada aos órgãos da administração pública estadual a utilização de qualquer outro sistema que não o SIGRE. A técnica legislativa pressupõe que a legislação deve ser impessoal e não apontar nomes de projetos ou números de normas a fim de manter a sua abstração e generalidade. Não obstante o PLC tenha mencionado diretamente o nome do SIGRE. Busca-se saber
como é feita a manutenção e a evolução do SIGRE? O SIASC não poderia fazer? Pergunta 81. O artigo 41 prevê que a SSP será administrada por um colegiado, integrado pelo comandante da PM, comandante do BM, delegado-geral da PC e perito-geral do Estado. Também estabelece que a SSP é integrada pelo IGP. No entanto, esses dispositivos descumprem o decidido pelo STF na ação direta de inconstitucionalidade número 3469, que declarou inconstitucional o inciso 4º do artigo 105 e o artigo 109, ambos da Constituição Estadual, que colocavam o IGP como órgão integrante da segurança pública. Portanto, o IGP não é órgão da segurança pública e, logo, também não pode integrar o colegiado superior da segurança pública. O artigo 40, pergunta 82. O artigo 42 dispõe que o DETRAN integra a estrutura da SSP e enumera o DETRAN como órgão, ao que parece equiparado à PM, SC, a IGP, PCSC e CBM. Qual o real interesse do governo? Como será a estrutura do DETRAN? Haverá autonomia conforme descrito no parágrafo 2º do artigo 42? O DETRAN é uma diretoria da SSP? Será transformado em autarquia? Mantida a redação proposta, teremos o absurdo de um diretor ter mais poderes que o seu secretário de Estado. Pergunta 83. No artigo 49, há a transformação de secretarias em secretarias executivas. Qual a redução da estrutura? 84. A SUDERF tem como uma de suas missões coordenar a política estadual de modalidade urbana. No entanto, ao invés de ser vinculada à Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, está vinculada à Casa Civil. Qual a fundamentação técnica para este absurdo? Pergunta 85. No artigo 62, que trata do IPREV, consigna-se que o IPREV tem por objetivo executar a política dos servidores públicos e dos agentes políticos. Servidores públicos igual a regime próprio, agentes políticos, regime geral. Qual a relação entre os regimes e por que a atribuição da política do regime geral? 86. No artigo 62, parágrafo único, que trata do IPREV, a menção sobre a utilização da estrutura do sistema administrativo de gestão de pessoas, mas o IPREV não atende também os demais poderes? Qual a previsão da Fundação de Previdência do Estado de Santa Catarina, SCPREV? 87. No artigo 70, inciso 4º, assevera que cabe à Escola de Governo, ENA, fornecer serviços de formação, capacitação e aperfeiçoamento aos servidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário, ao Ministério Público de Santa Catarina e ao TCE de Santa Catarina, e à Defensoria Pública do Estado. Não está incluída neste rol? Pergunta 88. O PLC da reforma administrativa vai extinguir o DETER e o DEINFRA. Nos artigos 98 e 104, propõe a criação de comissões com a finalidade específica de levantar informações e adotar as medidas necessárias às respectivas extinções. Não se tem essas informações ainda? Como se pretende extinguir autarquias e não se sabe o seu patrimônio, a sua situação fiscal, contábil, entre outros? É necessário a extinção? Como os órgãos irão absorver, se não se sabe, ao menos informações básicas? O PLC prevê que a PGE assumirá todas as ações judiciais do DEINFRA. E as ações do DETER? Foi realizado estudo para verificar o quantitativo de ações judiciais do DEINFRA e do DETER e a necessidade de mais procuradores no quadro para absorver a demanda? Pergunta 89. Os artigos 95 e 102 prevêem a redistribuição dos servidores do DEINFRA e DETER para os quadros da CIE e da ARESC. Por que esses quadros não acompanham o projeto, uma vez que o quadro de servidores é matéria de lei e, portanto, deve estar explicitado no PLC?
O artigo 105 autoriza a alienação... Pergunta de 90. O artigo 105 autoriza a alienação dos ativos pertencentes à Santur. Que ativos são estes? Quais são os bens móveis e imóveis? Valor da avaliação? A autorização genérica equivale a cheque em branco? Por que o projeto não prevê, pergunta 91, não prevê percentual mínimo para o preenchimento dos cargos por mulheres, por pessoas portadoras de necessidades especiais? Pergunta 92, no artigo 107, parágrafo 7º, aduz que os secretários de Estado não poderão encaminhar ao governador assuntos que não tenham sido previamente analisados por outros setores governamentais. Não está ocorrendo nítido cerceamento das atribuições dos secretários? Os secretários não gozam de autonomias nas suas pastas? Quem irá decidir no governo? Pergunta 93. Os cargos em comissão, previstos no artigo 110, possuem todas as mesmas atribuições, incisos 1 e 2. Há decisões do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, considerando inconstitucionais a descrição genérica de atribuições. Não seria, desta forma, inconstitucional tais incisos? Pergunta de número 94. No artigo 113, parágrafo 2º, confere ao governador do Estado a atribuição de, por meio de decreto, atribuir nomenclatura e detalhar atribuições de cargos e funções de confiança. Não seria isso inconstitucional? O detalhamento das funções e cargos de confiança não tem que ser por meio de lei? Assim como o artigo 133 autoriza o governador a estruturar, organizar, implantar e operacionalizar os sistemas administrativos. Não seria isso inconstitucional? A estrutura e a organização não têm que ser por meio de lei? Pergunta 95. Por que o parágrafo 11 do artigo 114 não prevê e deixa de exigir como requisito para o cargo de assessor jurídico a inscrição na OAB, contrariando a legislação federal, que estabelece que essa atividade é privativa de advogado inscrito na OAB? Pergunta 96. Por que o projeto desconsiderou o contido no parecer número 098/19 da PGE, referendado pela Procuradora-Geral do Estado, que afirma que o cargo de consultor jurídico é privativo de Procurador do Estado, conforme decisão do STF? Por que a Procuradora-Geral do Estado firma a exposição de motivos do PLC que contraria sua própria orientação? Pergunta 97. O parágrafo 15 do artigo 114 prevê os cargos de Corregedor-Geral do Estado Adjunto, Auditor-Geral do Estado, Corregedor-Geral do Estado, Ouvidor-Geral do Estado e FGs da área finalística da Auditoria-Geral do Estado como privativas de membros da carreira de auditor interno do Poder Executivo, com formação em direito. No entanto, o cargo de auditor interno não requer formação específica na área do direito, portanto, a exigência fere o livre acesso dos membros da carreira aos seus cargos de direção, sendo por isso inconstitucional. Esse dispositivo também contém gritante irregularidade, pois está dispondo sobre o acesso a cargos inexistentes. Pergunta de 98. O artigo 115 prevê que decreto do governador poderá estabelecer outros critérios para o acesso aos cargos em comissão e funções de confiança. Esse dispositivo não é inconstitucional, pois os critérios devem estar estabelecidos em lei? Pergunta 99. O artigo 159 cria gratificação para servidores da Controladoria Geral do Estado e Secretaria da Integridade e Governança. No entanto, tais órgãos não possuem servidores. Qual o número previsto de servidores efetivos e qual o impacto financeiro? Pergunta de número 100. O artigo 160 do projeto contempla atribuições dos cargos de consultor jurídico e de gerente de comunicação.
E no parágrafo único, dá-se a aplicação retroativa ao disposto no caput. Quais razões levaram o Poder Executivo a dar eficácia retroativa, conforme consta no parágrafo único do artigo 160 do projeto, as disposições do caput do mesmo dispositivo? Isso não contraria a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça na ação direta de inconstitucionalidade de número 80.00351-95.2017.8.240000? Pergunta número 101. O anexo 1.1.5 traz nova disposição quanto aos cargos em comissão na PGE. No entanto, a PGE possui lei complementar própria, LC número 317/2005, a qual possui anexo que versa sobre os seus cargos em comissão, e este não está sendo expressamente revogado no projeto, violando o contido na lei complementar de número 589 de 2013, que prevê que as revogações devem ser expressas. Por que o projeto não revoga expressamente o anexo da LC 317? Qual a explicação para a desconsideração da técnica legislativa? Pergunta número 102. O anexo prevê diversos cargos em comissão, no entanto, dentre esses prevê cargos de diretor 1, 2 e 3, todos com as mesmas atribuições, porém com remunerações diferentes. Tal disposição afronta a Constituição Federal ao prever, para cargos com as mesmas funções e nível de formação, remunerações diversas. O mesmo acontece com outros cargos, como coordenador, gerente e secretário de órgão colegiado. Qual a fundamentação para tal diferenciação? Pergunta 103. O anexo 5º trata da gratificação de função no âmbito da Secretaria da Saúde, diminuindo o quantitativo e aumentando a remuneração. Por que o projeto não contém o cálculo que demonstre que o aumento concedido no valor da gratificação é absorvido pela diminuição dos cargos ou há impacto na despesa de pessoal? Pergunta 104. O anexo 6 versa sobre 9 mesorregiões no âmbito do IGP, criando gratificação para seus ocupantes. Quais são essas mesorregiões? Estão criadas em alguma lei? Qual? Qual o impacto financeiro e no percentual da despesa de pessoal com a gratificação? Por que o texto do projeto não contém menção expressa a esta gratificação? Qual a intenção de não destacar a criação de gratificação para a carreira? Pergunta número 105. O artigo 33, inciso 10º, estabelece que compete à Secretaria de Desenvolvimento Social fiscalizar obras habitacionais. De que forma isso será efetuado se a Secretaria não possui pessoal com formação técnica? Haverá contratação de empresa especializada? A que custo? Por que não deixar a fiscalização de obras com a CIE, que possui em seus quadros engenheiros e arquitetos? Pergunta número 106. O artigo 39, inciso 22, prevê que compete à CIE a administração do terminal Rita Maria, de forma direta ou indireta. Qual o significado para a administração de forma indireta? O terminal poderá ter sua administração privatizada ou delegada por meio de concessão? Pergunta 107. O artigo 162 do PLC não seria inconstitucional, visto que violaria a destinação de verba específica para a pesquisa científica e tecnológica, abrindo a possibilidade de uso para ações outras, que não caracterizariam pesquisa e sua correspondente, entre parênteses, geração de conhecimento, mas possivelmente e simples utilização, aquisição ou disseminação de conhecimento científico e ou tecnológico gerado fora de nosso Estado?
Pergunta 108. Considerando que aqueles que produzem o conhecimento científico e tecnológico em Santa Catarina são os professores, pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação, e considerando ainda que os beneficiários de tal conhecimento são os diversos setores da sociedade catarinense, não seria antidemocrático, ineficiente e contraproducente eliminar do sistema estadual de CTI e CONCIT, único colegiado representativo previsto em lei para debater, propor e controlar a política pública de CTI? Pergunta 109. O artigo 26 da Lei de número 14.328, de 15 de janeiro de 2008, que dispõe sobre incentivos à pesquisa científica e tecnológica e à inovação no ambiente produtivo no Estado de Santa Catarina e adota outras providências, define que o Estado de Santa Catarina destinará à pesquisa científica e tecnológica, no mínimo, 2% de suas receitas correntes, delas excluídas as parcelas pertencentes aos municípios, destinando-se pelo menos metade para a pesquisa agropecuária, liberados em duodécimos. A LC 381/07, em seu parágrafo 2º do artigo 112, define que os recursos da FAPESC serão aplicados de forma conjunta com a EPAGRE. O PLC inclui o parágrafo 2º do artigo 112. Por que essa desvinculação? Pergunta de número 110. No tocante ao artigo 1º, parágrafo 2º, especificar as formas de parceria entre Estado e sociedade, como será feito por ONGs, associações, vai ter repasse de recursos, haverá lei regulamentando? O que ele entende por sociedade, pessoa física, jurídica, o que a sociedade fará? Pergunta 111. Em relação ao artigo 23, parágrafo 2º, uma vez que é o exercício da atividade pública, qual a justificativa de se estar pagando a mais para o servidor exercer suas atividades em Brasília, havendo essa necessidade? Por que se chegou neste valor de 50%? Quais foram os critérios? É em cima de vencimentos e não de vencimento. Entre parênteses, a questão versa sobre a variação entre um servidor e outro, fechar parênteses. Hoje, os servidores que estão lá estão ganhando quanto? Com essa nova forma de remuneração, terá aumento ou redução? O custo de manutenção em Brasília não deve ser fixo? Pelo critério aqui colocado, qual seja, entre aspas, vencimentos, varia de servidor para servidor? Varia de servidor para servido. Pergunta 112. O artigo 24, parágrafo 1º, inciso 18, leniência, qual lei estadual dará respaldo jurídico para que Santa Catarina faça acordo de leniência CGE? No PLC, está dando poderes para a PGE e Controladoria decidirem sozinhos sobre os acordos de leniência, sendo que a lei em questão, em seus dispositivos baixo, falam de outra forma, na forma da lei, distorcendo a redação dada pela Lei 12.846, em questão, em especial, no artigo 16, em que cada ente deverá resolver por suas questões. Pergunta 113. O artigo 24, no inciso 14, no inciso 19, que trata do controle social. Como o governo pretende criar essas condições? O que se entende por controle social? Pergunta 114. O artigo 29, no inciso 12, por que esse dispositivo faz parte das atribuições da Secretaria de Estado de Administração Prisional Socioeducativa e não da SSP ou SDS? Da mesma forma, no artigo 33, porque o PROCON não fará parte da SDS. Não haverá conflito de interesses, já que a SDE
visa o desenvolvimento... Tem um errinho, a SDS. Já que a SDS visa o desenvolvimento econômico e, muitas vezes, não raro, há conflitos com os direitos do consumidor. Será que não irá enfraquecer esse ramo de atividade? Porque na economia há conflito de interesses e não zela só pelo consumidor? Pergunta 115. Segundo o artigo 38, quais são as entidades que estão sob a supervisão da CVM e do Banco Central no Estado de Santa Catarina, citadas genericamente neste artigo? 116. O artigo 41. Qual a utilidade prática da SSP ser dirigida por Conselho Superior de Segurança Pública e perícia oficial? Qual a necessidade desse prazo de 1 ano? Artigo 43, parágrafo 1º. Por que a rotatividade na presidência do colegiado? Artigo 43, parágrafo 2º. Mais uma vez determina a organização e funcionamento por decreto. Não deve ser por lei? Pergunta 117. Em relação ao artigo 42, parágrafo 1º, por que o DETRAN fica vinculado à diretoria-geral da SSP? O que é diretoria-geral, uma vez que o PLC em nenhum momento fala dessa diretoria? E será feita por decreto? Pergunta 118. Por que por decreto serão tomadas as providências em decorrência das extintas ADRs, artigo 48? 119. Referente ao artigo 50, do inciso 12, quais as atribuições da SUDERF e sua estrutura? Pergunta de número 120. O artigo 52, do inciso 5º, parágrafo 2º, como ficam os financiamentos e investimentos submetidos à aprovação do governador? Como será feita essa aprovação? Pergunta 121. O artigo 55, que trata da Santur, quais são esses atos normativos? Quais as vantagens de transformar em autarquia? Pergunta 122, o artigo 73, quais as fundações, se de direito público ou de direito privado? No Estado, há alguma de direito privado? Pergunta 123, os artigos 87 e 88 não deveriam também trazer um parágrafo único que, com a forma de disciplina, qual seja por lei específica, como o artigo 89? Pergunta 124, o artigo 157. O governo, por decreto, quer alterar a lei orçamentária, as adequações que ele julga necessárias. A ALESC vai aprovar e depois ele promove adequações? As alterações serão apenas para a LOA do exercício de 2019? Pergunta 125, referente ao artigo 160, onde, caso não seja aprovado o parágrafo único, o governo deixa de cumprir uma determinação judicial. A tentativa do projeto de lei é regularizar, por isso que está com regime de urgência? Pergunta 126, qual a justificativa para o artigo 159? Pergunta 127, observar 114 e seus parágrafos. Por quê? Observar esses parágrafos. Por que sempre do último posto? Qual a necessidade desta restrição? Por que tem que ser privativo da PM, em especial coronel, tenente-coronel, da ativa, dos quadros da Polícia Militar de Santa Catarina e do Corpo Bombeiro Militar de Santa Catarina? Por que as funções gratificadas da Casa Civil só serão distribuídas exclusivamente para militares estaduais? Por que tem que ser dos 2 últimos níveis da carreira? Por que as funções gratificadas da PC-SC são exclusivas de delegados? Não pode ser escrivão, inspetor, agente? Na mesma linha, segue o parágrafo 7º e parágrafo 13. Por que somente procurador do Estado? Continuo, tem gravação? Tem gravação? Pergunta de número 128.
com a extinção do DEINFRA, qual pessoa jurídica de direito público estadual irá executar as obras e serviços públicos do Estado, uma vez que a Secretaria de Infraestrutura, CIE, é órgão de desenvolvimento, é órgão que desenvolve políticas públicas, porém, não as executa? Voto. Por todo o exposto, considerando a necessidade de colher subsídios para análise de matéria em destaque, para o devido posicionamento de cada uma das comissões permanentes que a examinam, dentro de suas atribuições e competências, conforme disposto no inciso 14 do artigo 71 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, solicitamos, após apreciação dos membros deste colegiado, diligência do projeto de lei complementar número 8.4/2019, à Secretaria de Estado da Casa Civil para que encaminhe aos autos a documentação solicitada no prazo máximo de 15 dias, conforme previsão regimental. Sala das Comissões, deputado Luiz Fernando Vampiro, relator da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Milton Obos, relator da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Volney Weber, relator Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Muito bem, agradecemos os ilustres relatores que fizeram a exposição de todos os pedidos de diligência. Segundo os relatores, não foi rejeitado nenhum pedido dos senhores parlamentares, 100% foram atendidos. Antes de abrir a discussão, queria comunicar aos membros da Comissão de Justiça que logo após o término da reunião conjunta, nós vamos fazer a nossa reunião deliberativa da Comissão de Justiça aqui mesmo no plenário. Abro a discussão. Deputado Maurício, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha. Eu vejo com tristeza aqui que parece que o projeto de 175 artigos, um projeto simples, bem esclarecedor, trazido pelo governo do Estado, dentro do compromisso dele de mudar o Estado de Santa Catarina, aprovado por 72% da população, não foi entendido. Parece que o recado da população, da velha política, não atendeu todo mundo. Parece que tem gente que ainda não escutou. No governo Amin, no governo Paulo Afonso, governo Luiz Henrique, governo Colombo fizeram reformas administrativas, não teve 10 perguntas a respeito de projetos de reforma muito mais complexos do que esse apresentado pelo governador Carlos Moisés. Projeto que atende às demandas da necessidade. Eu encontrei, lá em Chapecó, um engenheiro que quer que reative o DR. Eu digo, meu amigo, o DR foi criado quando vocês tinham patrola aqui para cuidar das estradas, 15, 20 funcionários com pá, picareta, enxada. Esse tempo passou. As rodovias estaduais são todas pavimentadas. A recuperação das rodovias estaduais são por licitação, por empresas que vão fazer a recuperação. Lá no DR, em São Miguel, hoje de infra, tem uma árvore no pátio, onde ficam 7 funcionários do tempo da pá, picareta, esperando dar o tempo para eles se aposentarem. Tá. Talvez nós não vimos aí que o WhatsApp acabou com mensagem, acabou com as empresas de telefonia. O Uber acabou com o taxista que ficava embaixo de uma caixinha lá com o telefone, esperando uma ligação, camisa aberta até a barriga, esperando alguém telefonar, alguém ir lá e pegar o táxi. O Estado evoluiu. Todas as perguntas aqui se repetiram.
aqui nós discutimos a constitucionalidade. E aqui nós perguntamos várias vezes, será? Não seria inconstitucional? Pô, o que eu mais ouvi aqui foi sugestões, recomendações, porquês, será, não seria. Eu sou contra esse pedido de informações. Que pese, o governo pode responder num dia, porque mais claro do que essa reforma que o governador Carlos Moisés encaminhou para a Assembleia, não tem. Uma reforma simples, tranquila, transparente e que não sei por que nós queremos complicar. Não vejo motivo para isso. A sociedade está bem alerta. Não vamos ressuscitar o listas amarelas para telefonia. Vamos querer mandar carta em vez de mandar e-mail, WhatsApp. Não. O governo está pretendendo fazer um Estado novo. Ganhou a eleição o governador com esse projeto de fazer o novo, de melhorar o Estado. Nunca uma reforma administrativa teve esse problema. A Defesa Civil, deputado prefeito Adelmo de Bela Vista, que está aqui, um órgão ficar ligado lá no município, diretamente ao gabinete do prefeito. É privilégio, é melhor para o órgão, ou é melhor ele estar lá subordinado a uma secretaria como as outras? Levar a Defesa Civil subordinada diretamente ao gabinete do governador é dar o maior exemplo de prestígio de uma secretaria importante. E aí se questiona porque se questiona. A Fundação Catarinense de Educação Especial, quais as atribuições que ela vai ter? Quem aqui não sabe as atribuições da Fundação Catarinense de Educação Especial? Gratificações das SR, todo mundo sabe as gratificações que tinha. Faz 16 anos que tem essas gratificações. E agora que o governo está extinguindo, que quer acabar com 2.054 cargos, nós queremos saber isso. O artigo 141 do IGP, né, a da Secretaria de Segurança, o modelo adotado em Santa Catarina é exemplo. Eu, com meus 31 anos de polícia, falei para o governador, depois que ele fez, eu faria isso, governador. Sempre tinha um elefante branco sentado na Secretaria de Segurança, e lá subordinado à PM, à Civil, o governador chamou e disse, vocês não têm mais competência do que eu colocar um terceiro, que não é da segurança, para coordenar a Secretaria de Segurança? Claro que quem está na segurança tem mais competência. Pergunta aqui, por que a rotatividade? Se são 4 órgãos principais da Secretaria de Segurança, o governador fez o correto. Um ano cada comandante do órgão vai exercer o conselho, que na verdade equivale ao secretário de Segurança. Se for olhar aquele prédio que poderia ter sido aplicado em outras delegacias, em outras obras, que custou uma fortuna, o prédio da Secretaria da Segurança, hoje é um elefante branco, porque esvaziaram as salas, porque lá tinha 100, 200 policiais civis e militares, que devem estar na PM, na Civil, e estavam lá naquele prédio administrativo burocrático. Ora, então, eu fiz algumas anotações aqui, mas é coisa simples. O deputado Milton Obros perguntou por que o artigo 114 estabelece os critérios para preenchimento de cargo. Ali está, para o exercício de cargos DGE, DGS, deverá possuir os seguintes... para possuir capacidade técnica comprovada para o exercício, preferencialmente formação superior, o curso de graduação. 2, para o exercício do cargo, capacidade técnica, exercício de função, preferencialmente formação superior em curso de graduação. O governo fez critérios que antes nem tinha critérios. É só ler o artigo, ele é autoexplicativo. Não precisa perguntar para o governo o que ele quis dizer com esse artigo. Então,
Eu sou contra o pedido de informações porque é um desrespeito à sociedade. Porque hoje à tarde e amanhã tem audiência pública, onde os secretários vêm aqui, o coronel Mocelin já tinha levantado essa questão, para nós perguntar para os secretários. Então, para que as audiências públicas vão ser suspensas? Antes de fazer as perguntas, discutir com a sociedade, nós já fazemos aí um calhamaço de 100 e poucas perguntas para protelar a reforma administrativa. Isso não, nosso direito é fiscalizar, acompanhar, votar, ver a constitucionalidade. Eu voto contra esse pedido de informações, porque tudo que está pedido aqui, o projeto tem 175 artigos. Foram feitos quantos? 115 perguntas? Ah, é brincadeira, né? Projeto de 175 artigos, aí para protelar tem 115 perguntas. O projeto, eu li ele no dia que chegou aqui. Projeto simples. Tem mais um minuto para concluir, deputado. Projeto simples, esclarecedor, vai cortar despesas, vai enxugar o Estado, e é um direito de quem ganha o governo fazer a sua reforma administrativa, mandar um projeto de lei e fazer daquilo, de acordo com aquilo que ele pregou durante a sua campanha. Então, vejo desnecessário. Confesso que pensava ter viriam algumas perguntas, algumas dúvidas, mas não estou entendendo, não captei a mensagem, sei que a população catarinense vai captar. Eu sou contra, eu acho que nós temos que partir para uma nova política, deixar governar quem ganhou a eleição, isso é um direito de quem ganhou, e não dá para aceitar. Eu sou contra esse pedido de informações por ser totalmente desnecessário. Muito bem. Próximo orador inscrito, deputada Paulinha. Eu acho que eu vou pedir permissão para falar. Pois não, fique à vontade. Meu querido amigo Maurício, eu quero dizer para ti que, de fato, eu não compreendo a sua indignação. E quero aqui, nesse momento, me posicionar como presidente da Comissão de Trabalho e membro desse comitê de 6 deputados que tem a responsabilidade de compilar e relatar e entregar o processo da reforma na menor brevidade possível. Eu quero lhe dizer o seguinte, uma das coisas que eu admiro no governo Moisés é que ele vem dizendo que quer um governo técnico. Pois bem, falas aqui com uma mulher que é política e é técnica. Eu sou especialista em direito administrativo, no que concerne, inclusive, a estruturas. E eu vou te dizer uma coisa com todo o respeito e carinho do mundo, meu amigo. O que este grupo de deputados fez foi apenas compilar as dúvidas de 40 homens e mulheres, são 40 homens e mulheres desta casa, que cada um, junto das suas bancadas, reuniu as suas dúvidas e nos apresentou, e a gente deliberou que, ao invés de nós cortarmos esta ou aquela pergunta formulada por este ou aquele deputado e cogitar a possibilidade de suscitar novas dúvidas, que seria digno que nós mandássemos todas as perguntas, inclusive algumas que refletem muito mais o sentido de uma futura emenda que se procure fazer do que nós, 6, subjulgarmos a vontade, o desejo de um parlamentar de saber uma resposta. Eu acho que essa tua indignação poderia caber se nós tivéssemos feito 129 emendas ao projeto do governador. Aí sim. Mas nós estamos fazendo perguntas, deputado. Pelo amor de Deus, nós estamos fazendo perguntas que cada deputado tem o direito de fazer. E são perguntas que boa parte delas, como Vossa Excelência disse, são próximas. O governo não vai ter nenhuma dificuldade de responder. E eu quero te dizer, quando o secretário Tasca veio aqui, ele foi claro, explícito, ele disse: preparem as perguntas e nos enviem. Foi isso que foi pactuado. E nós apenas reunimos essas informações. Eu vejo que esta Assembleia é uma Assembleia que tem esse elemento novo também.
Só para mim concluir, eu quero só deixar claro aqui para o deputado que ser líder do governo é um pouco além disso. Sabe, se aqui neste momento estivesse sendo promovido um conjunto de perguntas para apenas prejudicar o governo Moisés, eu quero dizer para Vossa Excelência que eu não seria instrumento disso. E acredito que nenhum dos deputados aqui da mesa. Vossa Excelência falou como se nós estivéssemos querendo prejudicar o Estado de Santa Catarina. E não é o caso. Nós temos um compromisso de entrega breve, e esse compromisso será feito. O que nós não podemos aqui agora é estabelecer, diante de um trabalho técnico desta comissão, um cavalo de batalha político que não cabe. Por isso que, assim, eu peço de todo o coração que haja essa sensibilidade do líder e que ele não tente imputar à opinião pública uma reputação a esta casa que não é justa apenas porque nós queremos esclarecer as dúvidas. E eu encerro trazendo um novo elemento técnico. As perguntas se avolumaram, talvez, num limite além daquilo que tinha sido proposto em momentos anteriores, deputado Maurício, porque a proposta que o governo envia é completamente inovadora e diferente do que havia sido proposto. Eu tenho posições claras e firmes em relação a isto. Tenho dito aos meus colegas, e é o que a mesa aqui diz, o governador merece sim governar com a estrutura que deseja, e nós não vamos nos opor a isso. Mas as dúvidas que os parlamentares têm devem ser, sim, esclarecidas neste tempo. Acho que não há prejuízo. E volto a dizer, a revolta do líder do governo poderia muito mais servir num momento se nós tivéssemos um conjunto gigantesco de emendas. O que me parece é que o deputado Maurício, com todo respeito, eu quero lhe dizer isso, o que me parece é que o deputado Maurício quer se promover para com o governo, buscar algum benefício para si, às custas da reputação de todos nós. Isso não é justo, porque eu não vou admitir, sentada nesta mesa, que Vossa Excelência me classifique como uma deputada que quer inviabilizar o governo, porque eu não quero isso. Estamos no momento de perguntas. As perguntas apenas estão sendo viabilizadas por esse conjunto de líderes que estão aqui, porque todos nós, 40, somos líderes por igual, e vamos entregá-las ao governo. Se o governo achar que tem alguma coisa que não deve ser respondida, ele que nos informe. Nós apenas estamos cumprindo com o nosso dever regular e parlamentar. E não é justo, é por uma questão de justiça, não é justo que seja atribuído a esta casa, nesse momento, uma imposição de oposição ou de criar dificuldade ao governo, porque eu não me coloco nessa posição e não vejo, eu não consigo ver isso no deputado Titon, por exemplo, que preside os nossos trabalhos, em nenhum dos deputados aqui. A gente apenas está fazendo chegar um pedido de informações. Por favor, deputado, por favor, avalie se este é o momento de o senhor fazer um discurso solitário, acusando, constrangendo todos os seus colegas, quando aqui nós só queremos seguir a linhagem que o governo nos dá. Não é um governo técnico, então vamos fazer perguntas técnicas e esclarecer de forma que não reste mais dúvidas. Esse é o meu apelo a Vossa Excelência, que esses desabafos acalorados se deixe para fazer, se for o caso, no momento de criar dificuldades e embaraços com emendas que vão inviabilizar a proposta do governador. Aí, sim, seria justo a sua fala. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Deputado Maurício, eu precisaria da sua compreensão. Tem um monte de deputado inscrito. A deputada Paulinha citou meu nome, falando em benefício. Todo mundo sabe que eu nunca precisei disso, não gosto de taxa ambiental, não gosto de nenhum tipo de benefício e jamais me valeria dessa situação para qualquer, não preciso de promoção. Valeu, deputado. Obrigado pela compreensão. Próximo orador inscrito, deputado João. A mim. Senhor presidente, como membro da Comissão de Constituição e Justiça... Depois o deputado Mocelin. Está na vez. Como membro da Comissão de Constituição e Justiça e membro da Comissão do Trabalho, eu venho aqui fazer uma reflexão. A primeira pergunta é,
quantos votos o governo ganhou depois da fala do líder do governo? O deputado Maurício está ocupando uma posição importante para o governo, para Santa Catarina, mas não pode vir aqui proibir parlamentar de fazer pergunta. Aí ele vem me dizer, por que não faz essas perguntas numa audiência pública? Olha, haja audiência pública para 120 perguntas, né? Ah, mas o projeto tem 175. Deixa fazer 350 perguntas. Quanto mais esclarecimento tiver, melhor. O governo não fez nenhum esforço até agora para aprovar a reforma administrativa, só mídia social. Quem está tomando as rédeas da reforma administrativa é o parlamento. Qual foi a participação do Moisés no calendário? Nenhuma. Quem participou dos calendários foram os presidentes das comissões com o presidente da Assembleia. Para com isso, Maurício. Deixa para fazer drama na hora certa. Eu sou a favor da reforma administrativa, aí vou ter que ficar ouvindo toda hora que 70% votou no Moisés, agora ele merece. Chega, a eleição passou, cara. Vamos pedir voto para aprovar a reforma e dar tempo para o governo executar a expectativa que ele gerou, não só nos 70 que votaram nele, porque eu não votei nele, mas também mereço um governo por Santa Catarina. Cadê o líder do governo? Está lá dando entrevista. Então, essa postura não faz o governo ganhar em nada. E tem algumas incoerências, vamos falar a verdade, que é o melhor momento para o governo. O governo vai fazer do limão a limonada, se for competente, se não ficar só na mídia social. Porque a mídia social vai aprovar a reforma, Maurício. Menos, né? Eu, particularmente, sou a favor da reforma, mas a nossa bancada fez um estudo, vamos reduzir para 10 secretarias. Tem 25 ganhando salário de secretário. O governo que se elegeu tem a prerrogativa de fazer do jeito que quer. Ele, inclusive, protocolou no TRE o plano de governo dele. Agora, Fundação Catarinense de Cultura na Assistência Social, onde é que vai ficar o PROCON, isso tem que ser discutido aqui. A nova política não vai cercear o parlamento, porque a democracia valoriza o parlamento. É hora de falar, de discutir, de discordar, para depois o governo ter até mais segurança para administrar. Menos drama, não é a hora do governo fazer uma confusão por perguntas. Nós estamos mantendo o calendário, que não foi o governo que fez, foi o parlamento que fez, tá? E não vai ser a mídia social que vai aprovar a reforma, vão ser os parlamentares, e até a mídia social a gente vai consultar para ter opinião formada. E as incoerências ou diminuírem, ou quem sabe até acabar com todas essas incoerências da reforma administrativa. Deputado Mocelin, Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia, senhores presidentes e presidenta. Colegas, eu só quero fazer uma reflexão, um questionamento para nós refletirmos. Não é que eu seja contra questionar o governo, mas como nós teremos audiência pública hoje à tarde, amanhã e depois de amanhã, pode ser que muitos desses questionamentos que estão sendo feitos poderiam ser sanados nessa audiência pública, que essa é a finalidade da audiência pública, é de dirimir dúvidas. E não vai dar tempo, se nós estamos mandando agora para hoje à tarde, ele responder até hoje à tarde, por dizer que eles poderiam vir com a resposta já para a audiência pública, e também, muitas vezes, esses questionamentos que poderão serem feitos nas audiências públicas de hoje, de amanhã e depois, não precisariam ser feitos agora, né? Então, era só esse questionamento que eu faço para as comissões, se não seria melhor encaminhar esses questionamentos após as audiências públicas e não antes das audiências públicas. Só isso, presidente. Senhor presidente. Deputado Ivan, depois o deputado Milton. Senhor presidente, senhora presidenta, senhores deputados, eu quero primeiro parabenizar o relatório do deputado Vampiro. Eu confesso que procurei algo para acrescentar e não encontrei, diante da perfeição, principalmente naquilo que me interessa profundamente, que é a questão do turismo e do meio ambiente. Eu quero
quero avisar o líder do governo que eu quero por escrito. Eu não quero em audiência pública. Eu quero a resposta por escrito, porque está mantendo a SCEPAR. Se em 14 anos a SCEPAR não produziu nada. Eu quero essa resposta por escrito, porque se a SCEPAR for mantida e não tiver nenhuma produção, eu quero cobrar do governador o compromisso. Eu também quero saber do governo do Estado, por escrito, por que o secretário de Desenvolvimento, de Relação Institucional, ganha 50% a mais que os outros secretários. Qual é a razão que o secretário Lucas Esmeraldino recebe 50% a mais que os outros deputados? Por quê? Porque é o presidente do partido? Eu quero saber por escrito isso. Até porque, com base nessa resposta por escrito, a gente pode levar ao Ministério Público, podemos levar ao Tribunal de Contas. Por que um secretário vai ganhar 50% a mais que o outro? Tem que ser por escrito. E também quero saber, senhor presidente, por que a SCEPAR, por que a Santur fica subordinada à Secretaria de Desenvolvimento Social e Econômico? Para ser um E, é Secretaria de Desenvolvimento Social e Econômico e, como disse a nossa professora, Turismo. Quero saber por escrito. E a prática do governo de pressionar deputados pela rede social, de colocar a sociedade contra os deputados, de aplicar, olha, precisamos de apoio aí da rede social de vocês, não vai funcionar. Comigo não vai funcionar. Comigo não vai funcionar. Nós vamos ouvir as redes sociais, mas quem vai votar aqui sou eu. Não é a rede social. O governador tem que aprender a fazer relacionamento institucional com a Assembleia. E essas respostas são fundamentais. Então, não abro mão, senhores deputados, de nenhuma resposta, por escrito. Que fique registrado, senhor presidente. Deputado Milton, excelência está com a palavra. Senhor presidente, relatores, deputados presentes, todos que nos acompanham, eu quero só, deputado Maurício, só primeiro esclarecer uma coisa muito verdadeira aqui, que a deputada Paulinha já colocou muito bem. Quando nós nos reunimos para fazer esse calendário e depois submetemos ele à avaliação dos líderes, aí estava escrito que no dia de hoje nós teríamos, seria o prazo das perguntas para o diligenciamento. Quem faz perguntas são os deputados. Tudo que não for contemplado nessas perguntas que vieram aqui, que não foi esse ou aquele relator aqui que fez, não foi eu necessariamente que fiz todas as perguntas, como não foi o deputado Volney, o deputado Vampiro, nós respeitamos os parlamentares nas suas dúvidas, porque isso é o mínimo que nós devemos fazer numa democracia onde se preza por transparência. Segundo, esse calendário foi aprovado e nas audiências públicas que acontecerão hoje, amanhã e quinta, se tiverem questionamentos novos que não estão aqui nesse diligenciamento, nós, com certeza, com a anuência dos presidentes aqui, das comissões, nós vamos fazer um rediligenciamento daquilo que não estiver aqui, porque é direito do povo perguntar e por isso existe as audiências públicas, deputado João Amin. Vossa Excelência bem colocou, ninguém está aqui para discutir ainda o projeto do governo. Nós queremos tirar as dúvidas, e tem sim muitas dúvidas. Vossa Excelência fala que as estradas estão todas pavimentadas, as SCs. Tem centenas de SCs não pavimentadas em Santa Catarina. Assim como o projeto aqui tem muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Eu fico preocupado, como administrador que sou, com sobreposições que eu vi no projeto tão simples como o deputado Maurício colocou. Se de fato elas não forem esclarecidas, talvez o governo está armando aí uma arapuca e não vai conseguir andar, só vai andar em círculo e não vai decidir mais nada em Santa Catarina. Esse é o medo que eu tenho. E isso é que precisa ser esclarecido. O governo tem que estar consciente de que, na posição nossa aqui, nós queremos dar o direito do governo administrar e vamos dar. Mas usurpação de competência não pode existir.
inconstitucionalidade, é nosso dever avaliar. E tem muitas questões aqui que são inconstitucionais e, por isso, o governo tem que responder. Nós vamos avaliar a inconstitucionalidade ou constitucionalidade e vamos analisar os aspectos econômicos dessa reforma, que falta também aqui todas as informações inerentes. Não diz dos cargos que criam, qual o valor, para onde eles vão, quanto cria de despesa. Não diz aqui exatamente de onde virá o resultado. E nós precisamos desses dados para que possamos fazer um relatório coerente e, aí sim, proporcionarmos a aprovação de uma reforma que viabilize o governo andar. Então, eu pediria a todos aqui que, nesse momento, não se faça disso, deputado Maurício, e Vossa Excelência deveria ser aqui o mais equilibrado como líder do governo. Não se faça um palanque político aqui, porque não é isso que está acontecendo aqui. Todos têm o direito de saber o porquê dos porquês. E o relatório final, pode ter certeza que nós vamos ter a coerência de apresentar para Vossas Excelências, que vão aprovar o relatório ou não, dentro de uma análise constitucional, criteriosa, dentro daquilo que nos compete como deputados estaduais. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Marcos Vieira. Senhora presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, deputada Paulinha, senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Romil Titon, senhores membros das demais comissões que se fazem presente. Estou nesta casa há 12 anos. Recém iniciei o meu 4º mandato. Eu fui o subrelator do projeto de lei que deu origem ao PLC 381 de 2007, que terá cerca de 90% dos seus artigos revogados pelo projeto de lei complementar 008. Fui secretário de Estado de Luiz Henrique da Silveira de 2003 a 2007. E fui secretário de Estado da Administração. Participei ativamente da elaboração de todos os projetos de lei das reformas administrativas do governo. E todos os projetos de lei que foram encaminhados para esta casa, na época que fui secretário de Estado, e se audiências públicas, deputado Volney, foram convocadas, eu aqui participei delas todas na condição de secretário. Eu tive alguns líderes de governo, quando eu era secretário de Estado e para cá vim. Um deles, por exemplo, o deputado João Henrique Blas, hoje desembargador. Saudades. Mas já como deputado, no meu primeiro mandato, também tive outros deputados como líderes do governo. Mas em nenhuma das audiências públicas que eu participei, eu vi a reprimenda que o deputado Maurício Kudelak tentou dar nos outros 39 deputados. Me permite, deputado Maurício, sou seu amigo, lhe admiro muito. Das atribuições dos deputados estaduais, deputado João Amin, e Vossa Excelência colocou muito bem. Vou ler, fazer questão de ler o artigo 62 e o seu inciso 1º. Cabe ao deputado participar das sessões da Assembleia Legislativa e das reuniões das comissões de que seja membro, sendo-lhes assegurados os direitos nos termos deste regimento de, inciso 1º, oferecer proposições, discutir, deliberar sobre qualquer matéria em apreciação da Assembleia Legislativa, integrar o plenário e demais colegiados e neles votar e ser votado. Não abro mão dessa minha prerrogativa, deputado Ivanates, e quero crer que os demais outros 39 deputados também não abrem mão dessa prerrogativa.
além de regimental, é constitucional. Mas o projeto de lei, ora, em tramitação nesta casa, suscita dúvidas, sim, suscita dúvidas. E vou puxar pela memória do deputado Maurício Kudelac, que quando eu, dentro do carro, na semana retrasada, Sua Excelência concedia uma entrevista à CBN Diário. E ele dizia, pois é, tem a questão dos decretos, que o governador quer governar por decreto. Os deputados não concordam? Eu também acho que eu não concordo. Ora, nós temos quase 16 artigos do projeto de lei complementar o 008, que dá competência ao governador do Estado de usurpar a nossa competência e governar por decreto. Mas eu quero simplificar e encurtar a minha fala. Mas antes de dizer que realmente é pertinente todas as dúvidas que aqui estão. E se existem muitas e dezenas de dúvidas, é porque realmente a sociedade também tem dúvida, porque nós representamos a sociedade. Ora, mas se de todas as perguntas que foram feitas e apontadas tivessem sido feitas por 2, 3 ou 4 deputados, o deputado Vampiro, eu até concordaria com o deputado Maurício. Ora, deputado Nazareno, as 129 perguntas aqui apontadas foram elaboradas pela quase totalidade dos seus 40 deputados. Então, não é o deputado Fernando, não é o deputado Marcos que tem dúvida, é a Assembleia Legislativa de Santa Catarina que tem dúvida, deputado Volney. E a Assembleia é a instituição que representa a população. Eu não sou contra a reforma administrativa, não. Mas eu quero esclarecer, eu quero votar conscientemente. Mas, para finalizar, eu queria dizer ao deputado Maurício Kudelac e seu vice-líder, deputado Mocelin, que o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, recentemente, em reunião na Comissão de Finanças e Tributação, e aqui mesmo nesse plenário, disse que o Estado de Santa Catarina já adentrou no limite prudencial da sua folha de pagamento faz tempo. Está em 48,65, se não se faz memória. E o limite prudencial ele começa com 46,55. Ora, o que diz o artigo 169 da Constituição Federal? A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades de administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só podem ser feitas, e aqui vêm enumerados todos os critérios. Mas eu vou mais além ainda. O que diz o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal? É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesa com pessoal e não atenda às exigências, o limite e assim vai. Senhores deputados, a Assembleia quer aprovar o projeto de lei complementar o 008. Mas, senhores deputados, neste projeto de lei, em nenhum momento, em nenhuma linha, eu vi a menção cumprindo com a lei de responsabilidade fiscal. Não está escrito. Deputado Joaquim, a única declaração que consta do presente processo está na folha 131, é uma declaração do secretário Tasca e do seu secretário adjunto, da qual
dizendo que a economia anual está estimada em 124 bilhões. Que deu o quadro próprio que a lei de responsabilidade fiscal exige? Não tem. Nesta declaração, em nenhum momento, os declarantes afirmam que estão cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Não está escrito nesse projeto de lei. Por si só, se esta casa não desejasse a reforma administrativa, ele teria que ser rejeitado, porque é uma falha quase insanável. Ademais, se nós estamos no limite, acima do limite da lei de responsabilidade fiscal, no que diz respeito ao comprometimento da folha de pagamento, este projeto também não poderia vir para esta casa para criar cargos. Não poderia, deputado Milton Alves. Mas esta casa quer dar uma demonstração de que quer uma Santa Catarina melhor, de que quer uma Santa Catarina que ande, mas que ande firme. E para que isso aconteça, é necessário responder essas perguntas. Da mesma forma, não tem, neste processo, quais os cargos a serem extintos, em quais secretarias. Tudo é uma estimativa, só diz um quantitativo. A lei determina que tem que ser detalhado. Qual secretaria que está sendo extinta e qual a sua estrutura que está sendo extinta? Qual a secretaria ou órgão que está sendo criado e qual a sua estrutura a ser criada? Qual a remuneração? Qual o quantitativo de recursos a ser destinado? Qual é o item orçamentário que vai cobrir essa despesa? Se tem financeiro em caixa ou não tem? Nada. Nada disso, João Amin, está nesse projeto de lei. E a Assembleia Legislativa, o deputado Maurício afirma que não quer fazer a reforma, não é verdade. Uma vez eu disse para um representante de um órgão ou poder, numa conversa, e a deputada Luciane Carminati é testemunha, que veio pedir o apoio para a aprovação de um projeto, deputado Milton Alves. Eu disse para a autoridade maior daquele órgão ou poder, eu disse assim, como o senhor deseja que eu vote esse projeto? Deputado, pela aprovação. Mas eu disse, o senhor deseja que eu vote esse projeto pela aprovação, da forma como está, sim, da forma como está. Mesmo errado? Dizer assim, sim, mesmo errado. Eu disse, eu não vou fazer isso, eu não voto. Ou o senhor corrige o projeto de lei, ou o meu voto é o contrário. Ou o governador e seus secretários corrigem o PLC 008, ou não terá o voto do deputado Marcos Vieira. Essa é a minha condição. Vou votar pela legalidade, voto pela reforma administrativa, mas voto pela legalidade do projeto de lei, cumprindo todos os pré-requisitos do artigo 169 da Constituição Federal, do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, indicando a origem do recurso, a origem do orçamento e como será feito de forma bem adequada. Era a minha manifestação, deputado Titon. Muito bem, senhores deputados, não havendo mais nenhum orador inscrito, vamos deliberar. Coloco conjuntamente as três comissões em votação, se estiverem de acordo com o relatório apresentado pelo relator da Comissão de Justiça, o relator da Comissão de Finanças, o relator da Comissão de Trabalho, permaneçam como estão. Aprovado com a abstenção do líder do governo, o deputado Maurício. Com a abstenção do deputado Sargento Lima na Comissão de Finanças. Sargento Lima também. Muito bem. Não havendo mais nada que nós devemos tratar nesta reunião conjunta, eu agradeço a presença de todos e, antes de encerrar esta reunião, gostaria de convidar e reforçar o convite para a audiência pública a partir das 14h30 aqui neste plenário para tratarmos especificamente do PLC 008.4. Está encerrada a reunião conjunta.